Olá, sou Adriano Mendonça de Oliveira, mestrando da sexta turma do PROEF, Polo FMT de Cuiabá, e irei apresentar o mapa conceitual como avaliação final da disciplina 1, as problemáticas da educação física. Em nossa primeira disciplina, problemática da educação física, nós trabalhamos durante 7 semanas, e eu irei apresentar aqui de forma cronológica, partindo da primeira semana em relação ao abandono do trabalho docente. Um texto por Fernando Jaime Gonzalez trata da diversidade de práticas pedagógicas na educação física escolar, destacando 3 categorias: a tradicional, o abandono do trabalho docente e as práticas inovadoras. Ele problematiza a atuação docente e a necessidade da renovação pedagógica para evitar modelo passivo do rola-bola. As práticas tradicionais são métodos voltados às práticas esportivas, muitas vezes até de rendimento, onde o professor ele é o protagonista e o aluno se torna um mero executor ou espectador, né? Ele simplesmente ele reproduz o que é passado a ele. Nesse método, o aluno se torna menos ativo em suas reflexões, né? E pode ser, e é um método onde que foi trabalhado mais a questão das 4 modalidades esportivas tradicionais, né? Basquete, vôlei, futsal e handebol. Muitas vezes, por ter vivenciado isso, o professor o reproduz, ou até mesmo ter visto de forma mais enfática na sua graduação. Em relação ao abandono do trabalho docente, o artigo traz também a problemática do abandono, né? Considerado, né, o professor rola-bola, que chega lá, entrega a bola para os alunos e deixam eles fazerem o que quiser. O texto traz como o professor desmotivado, né, que não acompanhou a evolução da educação física, levando a um desinvestimento profissional e pessoal. Mas não somente por uma questão de opção. O professor resolveu chegar um dia lá e a partir de hoje eu só vou jogar a bola, não quero saber mais de nada. O texto traz que foram questões que foram levando o docente a isso, né? Por exemplo, como questões como remuneração, né, baixa, a falta de estrutura, a questão em relação ao contexto voltado à gestão, ou seja, não tem entendimento da sua disciplina, e tudo isso faz com que o professor vá se desmotivando, se desinteressando em relação à aula. E a partir daí surge as práticas inovadoras, que o que são? Que são professores que buscam novas metodologias, que abrangem novas culturas corporais de movimento para inovar e educar. Firmar, na verdade, a educação física como disciplina curricular. Na semana 2, trabalhamos a relação entre a teoria e a prática. Esse texto de Soraya Cristina Darido explora a dualidade da educação física como prática corporal de conhecimento teórico, analisando como essa ambiguidade impacta a implementação das atividades e a formação dos alunos, propondo uma abordagem equilibrada entre teoria e prática. Em relação entre a teoria e prática, foi trabalhado muito nos anos da educação física que somente o ensinar a fazer era suficiente, levado como modelo tradicional, né, do Quarteto Fantástico. Fazendo a prática por si, não trabalhava a questão do conceito, né,
não administrava o conteúdo, sem conceituá-lo do porquê a fazer. Então, o esporte, o método tradicional, como nós mencionamos aqui, são as mesmas práticas, levando várias críticas, né? Levados a várias críticas. E o modelo inovador, mais uma vez, através dessas críticas, surgiram as diferentes propostas pedagógicas, como o Sport Education, né? Trazendo, né, no caso, o ensinar a fazer e o sobrefazer de uma forma equilibrada, né? Então, são metodologias diferentes que venham a somar dentro desse contexto, mostrando o porquê sobrefazer, né, também. E esse fazer também, mostrando essas metodologias inovadoras, foram através de experimentação, ou seja, muitas das vezes nós, profissionais, o texto traz isso também, a gente se esforçando no dia a dia, na hora que a gente vê novamente, a gente está tentando trazer algo inovador e caímos naquela questão tradicional. Mas através dessas experimentações é que leva o nosso aperfeiçoamento dentro dessa metodologia. E compreendemos que a prática ela é além da prática em si, né? Então, a relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre fazer na educação física, o texto traz a questão desse equilíbrio que devemos ter, né? A importância que o aluno deve saber a questão dos conceitos dentro das suas modalidades esportivas, a questão cultural, a questão do movimento, né? Então, trazendo essa foi essa problemática da segunda semana. Na terceira semana, nós trabalhamos alguns aspectos legais. Eu coloquei aqui com esses essas 4 leis, que ampara da mesma forma, explica a evolução. Dentro desse texto, né, ele analisa desafios enfrentados pelos professores, como a falta de envolvimento dos alunos e as indisciplinas. O texto investiga as razões para esses problemas e propõe estratégia para enfrentar a participação e para aumentar a participação e engajamento dos estudantes. Eu estou falando aqui da semana número 4, né? Perdão. Voltando aqui para o número 3, em relação às leis, ela examina a evolução da legislação sobre educação física escolar no Brasil. Desde a LDB de 1961 até a Lei 10.793/2003. Esse texto, né, que foi a nossa problemática da quarta semana, reflete sobre o impacto dessas leis na identidade e finalidade da disciplina, abordando as dispensas e desafios atuais. Então, em 1961, a Lei 4.024, perdão, ela trouxe a prática da educação física como obrigatórias nos cursos primários, com idade até aos 18 anos. Então surge nossa primeira lei com essa tratativa. Já a Lei 5.692/71, 10 anos depois, essa lei deixou de fazer referência ao limite de idade em sua obrigatoriedade, né, em relação à prática, tornando-se obrigatória em todos os níveis de ensino. E trouxe facultativa aos alunos que trabalhasse mais de 6 horas por dia, tivesse mais de 30 anos de idade, prestação de serviço militar, que fosse fisicamente incapacitado, né? Essa lei mostra o momento que o Brasil também já vivia em relação ao mercado capitalista, né? Ou seja, trabalhava 6 horas por dia, já estava ingresso em relação ao mercado de trabalho, tivesse mais de 30 anos de idade, ou seja,
já estava vinculado também ao mercado de trabalho. Então essa lei trouxe essa abordagem. Já a lei 93/94/96 da LDB, ela estabeleceu novas diretrizes para a educação nacional, incluindo a educação física como componente curricular obrigatório da educação básica. No entanto, permitiu exceções para determinados grupos de alunos, como trabalhadores e pessoas com condições especiais, né? Teve como ponto positivo, né? Flexibilizou a obrigatoriedade da educação física, permitindo adaptações para diferentes perfis de alunos, né? Ela trouxe esses pontos. E no negativo ela criou brecha para a dispensa da disciplina, né? A dispensa da disciplina da educação física, o que pode levar à sua desvalorização em algumas instituições. Ela era facultativa no noturno e ensino superior. A Lei 10.793/03 ela alterou a Lei de Diretrizes de Bases para reforçar a obrigatoriedade da educação física na educação básica, mas manteve a prática facultativa para alunos que trabalham, têm mais de 30 anos, prestam serviço militar, possuem problemas de saúde ou têm filhos. Alguns mencionam como um retrocesso. E essa lei também ela traz uma problemática da ambiguidade. Tanto ela fala que a educação física ela é obrigatória, mas ela também traz como facultativa, né? Fazendo com que ela possa ser ambígua dentro do seu contexto. Novamente, a lei reafirmou a importância da educação física no currículo escolar e garantiu sua integração à proposta pedagógica das escolas. E o ponto negativo, já citei, que foi a flexibilização, que pode levar à redução da participação dos alunos na disciplina, diminuindo seus benefícios para a saúde e o desenvolvimento social. Na semana número 4, através do texto Afastamento e a Indisciplina dos Alunos nas Aulas de Educação Física Escolar. O texto ele analisa os desafios enfrentados pelos professores, como a falta de envolvimento dos alunos e a indisciplina. Investiga as razões para esses problemas e propõe estratégias para aumentar a participação e o engajamento dos alunos. Não é segredo, né? Nós estamos vivendo momentos difíceis dentro da educação. Não está fácil, na educação física também não é diferente. Dentro desses afastamentos, nós temos vários alunos que tiveram um bloqueio devido à sua participação em alguma aula prática, né? Ou seja, o aluno errou e outros alunos zombaram, levando a um trauma psicológico, né? Ao ponto do aluno não querer participar mais das aulas. Por não ter aptidão física, por não ter facilidades, habilidades dentro de algumas tratativas, como metodologias tradicionais, né? Então, o aluno acaba se afastando das aulas de educação física, se sentindo excluído, tornando a prática para ele desinteressante, né? Ao ponto de não querer se envolver mais nas aulas de educação física. E dentro dessas, a gente falando de algumas problemáticas, né, e que possa ser a questão desse afastamento, estão inclusas aulas repetitivas, né, sempre o mesmo conteúdo, só as 4 modalidades, né, o basquete, futsal, handebol e vôlei. Tem também a questão da exclusão do gênero,
tudo isso leva ao afastamento do aluno. E a indisciplina, dentro do contexto, os autores relatam a falta de respeito, né? E eu também vivencio essa questão, a falta de respeito do aluno para o professor, a falta de respeito do aluno para os colegas, né? Os alunos não conseguem seguir regras, né? E às vezes a gente acha que, que é só na escola, mas vai fazer uma pesquisa mais a fundo, a gente vê que também é um problema familiar, que na casa dele ele também é da mesma forma, né? Que ele já carrega no seu contexto social essa questão é, dessa disciplina. E a reflexão do texto traz que a escola joga a culpa na família e a família na escola, como se fosse um paradoxo, né? Como se fosse questões associadas aí. Isso tudo, essa questão da indisciplina, a gente indisciplina, o afastamento, surge então as propostas pedagógicas, né? Como atrair esses alunos, como evitar o afastamento, né? Como evitar a indisciplina nas aulas de educação física. Surgem as propostas pedagógicas para tentar superar essas duas causas, né? O afastamento e a disciplina na educação física, como o Sport Education, né? Os alunos são inclusos em todas as áreas da aula, né? Atividade para participar coletivamente, né? Então o aluno lá, ele não tem aptidão física, mas através do Sport Education, eles vão exemplificar, eles vão realizar uma socialização, uma competição na sua escola. Então o aluno procura, dentro da organização, da apresentação das equipes, fazer estrutura de súmulas, arbitragens. Então, de alguma forma, ele participa dessa aula, né? Ele não fica excluso lá por simplesmente não ter uma habilidade para realizar ou não ter uma aptidão física para fazer a atividade. E isso traz o aluno mais perto das aulas de educação física. Essas propostas também, como o modelo da responsabilidade pessoal e social, das práticas corporais por Dr. Hans, a crianças e jovens se responsabilizam dentro dessas atividades. Então são métodos aí que vêm, são propostas pedagógicas que vêm aí a somar para a educação física, evitando o afastamento e a indisciplina da mesma. Na quinta semana, nós temos dificuldades relacionadas ao ensino do esporte. As inquietações no tratamento do esporte na educação física, por André Luiz Barroso. Discute equívocos na abordagem do esporte como conteúdo curricular, tentando a necessidade de uma estruturação pedagógica mais clara. O texto propõe reflexões como ensinar o esporte de maneira significativa e relevante para os alunos. Dificuldades relacionadas ao ensino dos esportes, né? O preconceito já vem em relação à metodologia tradicional por ter sido trabalhado, né? A questão só do basquete, do vôlei, do handebol e do futsal. Já tem uma questão que o aluno já cria uma barreira, né? Novamente, só são esses esportes. E o texto traz algo diferente, uma abordagem diferente, né? Barroso cita 4 equívocos dentro desse contexto. Como o esporte era trabalhado, né? Como traria maior ganho pedagógico, como exemplo, né?
o Sport Education, né? Então, dentro desses equívocos que foi falada a metodologia tradicional, o Sport Education traria essa vertente para essas dificuldades. Só ensina, por exemplo, nesse contexto, só ensina o ensinamento da técnica, não somente, né, sobre o fazer, o aprender do conceito. Eu vou exemplificar aqui, por exemplo, a questão do basquete, né? Se você vai trabalhar o basquete, por exemplo, você pode trabalhar a questão cultural, né, de como surgiu, do basquete de rua, o que ele traz, né, o que significa, o que significou para a sociedade, né? Então, são questões aí que vêm agregar, dando essa nova roupagem à educação física, né? Não somente tendo o esporte por si só, que na verdade, a questão muitas vezes leva à exclusão, né? Mas o esporte é muito além, ele pode trazer o lazer, né? Esse olhar diferenciado em relação ao esporte da escola, né? E não na escola, a questão cultural que já vivencia na escola, né? Que é vivenciada na escola, fazer o planejamento em cima dessa questão cultural que a escola já tem para facilitar essa aproximação em relação ao esporte, ao professor. Vivenciar também várias práticas, não ficar só nesses 4 modelos do esporte já citados, né? A questão do olhar da alta performance, que é um equívoco, né? E mais uma vez, reforçar os saberes conceituais, reforçar, dar importância, né, ao conceito, dar importância a essa área pedagógica. O modelo esportivista, ele tem o modelo esportivista, ele tem algumas problemáticas em relação a isso, né? Ou seja, são modelos restritos ao esporte, modelos onde que mais uma vez a sua narrativa surge do modelo tradicional. E a diferença entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer, né? Trazendo já mencionado lá na semana 2, né? Aquele equilíbrio entre o ensinar a fazer e o sobre o fazer, em relação à teoria e à prática, fazer com que o aluno realmente tenha essa vivência, que ele agregue a sua bagagem, né, de vida, os conceitos em relação aos esportes, que pode ser somada e agregada dentro da sua prática e a realização da atividade prática. Na semana número 6, por Osmar Moreira de Souza Júnior, que a educação física escolar e a questão de gênero questiona a separação de meninos e meninas das aulas de educação física e incentivando a reflexão sobre a prática pedagógica que promovam a inclusão e a equidade de gênero. O texto sugere revisões nas rotinas escolares para evitar os reforços de estereótipos, né? Então, dentro dessa problemática da semana 6, questões de gênero da educação física, as problemáticas elas vêm através de alguns paradigmas, né, que nós já trazemos conosco aí durante muito tempo em relação, né, à construção cultural do corpo e do gênero. Ou seja, homens, né, que têm que providencia a caça e a pesca, né? Mulheres aos afazeres domésticos. Aí tem a questão da criança, que a cor azul é para a menina, a cor rosa para a menina. Nasceu um menino, vou presentear com o quê? Com uma bola, uma menina, uma boneca. E também, por que não, a questão do esporte, né? Que o futebol é para menino e o vôlei para a menina, dependendo, né? Dentro desses paradigmas também tem a questão da orientação sexual, né?
ou seja, a atração do sexo oposto, né, é a correta, segundo, que temos que quebrar esse paradigma, né? E o sexo definido somente como feminino e masculino. Os desafios. Nós temos que reformular essas propostas, né? Trazer o aluno, né? A inclusão, respeitar a diversidade, modificar as regras, se possível, né? Modificar as regras dentro de uma área esportiva, por exemplo, os meninos lá querem fazer uma aula mista, os meninos só podem arremessar com a mão predominantemente mais fraca, né? E as meninas podem jogar de maneira livre. Os meninos, por exemplo, só podem fazer passes, não podem driblar no handball. As meninas já podem também jogar de maneira livre. Essa é uma equidade que a gente consegue aí dentro dessas práticas aí e algumas transformações para que possa ser evitado, né? Então, e cada vez mais promover, né? Saber que nós somos amparados pela LDB em relação às aulas mistas. Muitos professores têm problemas e algumas escolas até colocam aulas em contraturno, trazendo um prejuízo muito grande, né, para o desenvolvimento dessas crianças. Partindo para a última semana, temas geradores, né, por Paulo Freire, a pedagogia do oprimido. Nós trabalhamos no capítulo 3, né, onde Paulo Freire explora a dialogicidade como essência da educação libertadora. Ele argumenta que o diálogo é fundamental para a conscientização dos educandos, permitindo que eles participem ativamente da construção de conhecimento e da transformação social. Esse texto é muito forte e ele traz, dentro dessa proposta de ensino, a formação integral, né? Que na verdade nada mais é do que o desenvolver, né, das competências e habilidades para a capacidade crítica em seu cotidiano, através do diálogo, né? Através do diálogo, essa libertação, através do diálogo, essa conscientização, através do diálogo, essa contextualização, né? E tudo isso, né, através de uma investigação onde as temáticas, né, são codificadas, né, e essas situações limites, né, parte para o ponto mais crítico e estabelece também a busca do conhecimento, né, que na verdade esse problematizar o praxis da reflexão e ação. Faltando aqui uma água aqui, com licença. A teoria e a prática indissociadas, né? Ou seja, a aprendizagem significativa, interdisciplinar, ou seja, o professor e o aluno, eles aprendem juntos, né? O professor e os alunos, eles aprendem juntos. Então, pessoal, essa aqui foi a contextualização das 7 semanas que realizamos aí dentro dessa primeira disciplina. Obrigado.